Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guillaume, eu sou analista desenvolvedor na Azul e eu vou falar para vocês hoje das diferenças entre a V1 e a V2 do Reach. Então, para quem não acompanhou todo até o momento, o que era a V1, né? A V1 era uma versão do Reach que permitia você usar de duas maneiras diferentes. Uma versão single, que era para usuários independentes, né? Que queriam apenas desenvolver scripts locais e compartilhar eventualmente alguns deles com a comunidade. Já a versão Team era uma versão mais orientada para corporações, né? Para equipes de desenvolvedores ou de profissionais trabalhando juntos, onde você podia, a partir de um servidor, armazenar fórmulas e compartilhar elas apenas com quem tiver acesso a esse servidor. Então agora, na V2, não vai ter mais essa distinção entre as duas versões do Reach. Não vai ter mais versão Team nem versão Single, as duas são depreciadas. Agora vamos ter uma versão que vai ser um Reach CLI, uma versão open source, ela está mais parecida com a versão Single do que com a versão Team. Então você vai conseguir basicamente acessar todas essas fórmulas da comunidade, mas também todas essas fórmulas que estão disponíveis em repositório no GitHub ou no GitLab. Então não vai ter mais essa parte de ter um servidor para compartilhar fórmulas, coisas do tipo, e a gente vai conseguir regular quem tem acesso às suas fórmulas a partir do fato do repositório ser público ou privado. Então, isso é a primeira grande mudança. A segunda mudança está relacionada à maneira de armazenar e executar fórmulas. Na versão 1, todas essas fórmulas da comunidade, quando você colocava elas no repositório no GitHub da comunidade, gerava um pipeline que gerava os arquivos executáveis das fórmulas e armazenavam eles no S3. Então, quando alguém queria usar esse comando localmente, basicamente ele ia buscar no S3 o executável de acordo com o sistema operacional e a pessoa conseguia executar a fórmula na sua máquina. Agora isso mudou. Por quê? Porque não vai ter mais esse armazenamento no S3. Já que temos todo o código no GitHub ou no GitLab, o usuário vai poder importar os repositórios de fórmulas através de um comando que chama reach add rep, e essas fórmulas vão ser agora buildadas localmente ou no Docker através de um container. Então, o que isso muda? Basicamente, se você quiser executar uma fórmula em Go na sua máquina local, você vai precisar ter Go instalado. Se você precisar executar uma fórmula em Java, você vai precisar ter Java instalado. Agora, se você não quiser ter nenhuma linguagem de programação instalada na sua máquina, mas quiser executar comando, a solução seria instalar o Docker, subir o Docker, vai ter uma imagem específica da fórmula de acordo com a linguagem em qual ela foi desenvolvida, e você conseguirá executar ela através de um container no Docker. A mudança na V2, uma grande mudança também é essa. Outro aspecto interessante é a possibilidade de não precisar mais configurar o arquivo tree.json. O arquivo tree.json é um arquivo que permite você identificar para cada repositório de fórmula quais são os comandos e subcomandos de fórmula dentro desse repositório. Na V1, era necessário você ir lá e atualizar isso na mão na hora de criar novas fórmulas. Agora, já que você vai trazer a estrutura de um repositório na sua máquina local, você não vai precisar mais configurar esse tree.json, porque o próprio CLI vai conseguir ler o repositório e identificar quais são os comandos que ele tem acesso ou não. Ele que vai gerar então esse tree.json dinamicamente de acordo com a estrutura do repositório. No momento estou com o Reach 2.0.3 instalado na minha máquina. Se eu coloco o comando reach, que é o comando do help, né, que vai me retornar todos os comandos que eu tenho acesso, vocês vão ver que eu tenho acesso aos comandos do core, do CLI, e os comandos das fórmulas da comunidade, que chama commons. Como identificar isso? Tem um comando que chama reach list repo. Se você executar ele retorna para vocês os repositórios que você importou localmente. Então aqui eu acabei de fazer o init, então eu só tenho acesso ao comando da comunidade que ele me sugeriu adicionar na hora de inicializar o reach na minha máquina. Então aqui eu vou querer adicionar um outro repositório. Como isso funciona? Eu tinha um repositório aqui no meu GitHub, onde eu fiz algumas testes, alguns demos de fórmula. Então eu vou importar ele aqui. Se eu faço um reach add repo, ele vai me perguntar alguns dados sobre o repositório que eu quero trazer. Então aqui de qual provider ele vem, então no meu caso é do GitHub. Qual vai ser o nome do repositório? Vou chamar ele de reach demo. Qual que é a URL? É aquela que eu acabei de copiar do meu navegador. É um repositório privado ou público? Caso seja privado, eu precisaria informar meu token do GitHub para conseguir conectar e acessar esse repositório se eu tenho acesso. No caso aqui ele é público, então qualquer um pode adicionar, colocar não. Qual versão do repositório que eu trazer? Então agora vai ter também essa questão de versionamento de fórmulas. Caso você adicione ou remove algumas fórmulas, você vai ter que gerar uma release do seu repositório para as pessoas conseguirem sempre pegar a última versão ou uma versão específica do repositório que eles estão usando. Então aqui eu vou pegar a última.
A prioridade, então a prioridade também estava na V1, era a questão de se você tem dois repositórios com o mesmo comando, você pode dar prioridade para um repositório em cima do outro, para evitar conflitos nos árvores de comando. Então aqui você está prioridade 1, que eu não tenho outro repositório aqui. O que isso vai mudar? Quando eu vou usar o helper depois, vocês vão ver que eu vou ter acesso a novos comandos. Ele vai aumentar a lista de comandos que eu tenho acesso na minha máquina. Além disso, quando eu vou listar os repositórios, agora vai ser possível ver que eu adicionei esse repositório rich demo dentro da minha lista de repositórios. Então vamos lá. Fazer o rich list. List repo. Então agora vocês estão vendo que eu tenho acesso ao rich demo, que eu não tinha antes. E se eu executo o comando rich, que é do helper, vocês vão ver que além dos comandos core, além dos comandos da comunidade, tenho também acesso a esse rich demo, que é o meu novo repositório. Okay? Então, é dessa maneira aqui que eu importei novos comandos de um repositório de um terceiro, aqui era o meu, mas poderia ser de qualquer um, na minha máquina local e me permite de executar os comandos desse repositório. Okay? Voltando nas mudanças, além dessas questões mais de funcionamento do Rich, né, foram ajustadas algumas coisas, e a questão de poder dar suporte para autocomplete para 2 novos shell. Então no momento a gente tinha para Bash e para ZSH, agora vai ter também para Fish e para PowerShell. Eu comentei disso mais cedo, mas tem como executar agora então fórmulas através do Docker, então você teria que usar a flag Docker junto com o comando para ele tentar buildar a imagem associada à fórmula para executar ela no container. Demos um suporte para fazer o build de fórmula no Windows. Então, o que é o build? Né? O build é quando você está criando uma nova fórmula, você quer testar sua implementação localmente, tem um comando, rich build formula, que permite você testar e buildar para criar um novo executável dessa fórmula. Então, no Windows estava dando alguns conflitos, não estava funcionando muito bem. Então, fizemos esse ajuste e agora está mais estável, está ok, na V2. Também incorporamos um tutorial no Rich. Então, se você vê, você executa um comando, por exemplo, rich create formula, vocês vão ver que vão aparecer muitas mensagens de ajuda à medida que vocês vão executar os comandos. Então, essas mensagens de ajuda, eles vêm justamente desse novo tutorial. À medida que você for executar alguma coisa, por exemplo, vamos lá, vou criar um comando rich demo create formula. Então, à medida que eu vou executar os comandos, tem mensagem que aparece, e no final da execução de um comando, ele vai me dar algumas dicas também. Então, aqui, inclusive, temos novos templates, né, para criar a primeira fórmula. Aqui eu vou criar uma em Go no meu repositório local. Então ele vai criar e buildar a fórmula na criação da fórmula, né, diretamente. Então já poderia executar ela diretamente após a sua criação. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a mensagem que vai ser trazida para mim no fim do build. Ele vai me falar, sua fórmula foi criada, você pode executar ela executando tal comando. Então, enfim, é alguma coisa que não existia até o momento, né? Esse tutorial ele ajuda bastante as pessoas que estão descobrindo a ferramenta, né, a entender os passos entre os comandos, o que acontece primeiro, o que acontece depois. A gente fez algumas melhorias estruturais, então internas, novos comandos. Por exemplo, até o momento não era possível listar as credenciais, você podia setar credenciais do GitHub, do GitLab, da AWS, coisas do tipo, mas você não tinha como consultar elas depois. Então agora vamos ter um comando que chama rich list credential, que retorna para você justamente as credenciais que foram setadas dentro do seu contexto na sua máquina. Vou fazer isso em paralelo aqui, deixa eu mostrar para vocês, abrir uma outra aba. Vamos lá, vou executar o comando rich list credential. Se você executar ele, vocês vão ver que eu tinha o token do GitHub e do GitLab setados. Então aqui eu consigo ver o que eu já setei, o que eu já configurei na minha máquina local. Okay? Bom, a criação da fórmula está demorando bastante aqui, não sei porquê, talvez hoje, porque meu computador está sofrendo muito. Mas enfim, o que mudou além disso? Vou voltar para mostrar isso para vocês depois. Atualizamos a documentação também. Então, a relação documentação ela está disponível tanto em inglês quanto em português, para V1 e para V2. A gente criou um tutorial para facilitar o processo de criação de fórmulas, então para explicar os passos a passos, a pessoa entender melhor como criar e configurar uma nova fórmula do zero, né? A gente criou um comando Hello World também para facilitar a execução do primeiro comando. Então estamos pensando assim na experiência, né, dos usuários diretamente com o Rich. Voltando nas diferenças também entre a V1 e a V2, a estrutura dos repositórios de fórmula foi alterada. Okay? Estamos explicando tudo isso na documentação
Mas basicamente, se você estava usando a V1 e quer migrar para a V2 seu repositório de fórmulas, você vai ter que fazer alguns ajustes na estrutura do seu repositório de fórmulas. Então tudo isso está explicado dentro da sua documentação e caso enfrentar algum problema, fique à vontade para entrar em contato com a gente que podemos auxiliar nessa mudança. Bom gente, a criação da fórmula então acabou aqui. Como vocês podem ver, o tutorial apareceu com uma mensagem. Então a fórmula foi criada com sucesso, ela está localizada em tal caminho e o tutorial me fala, você pode executar esse comando para testar a sua fórmula. Então, esse aqui é o tutorial da forma que ele funciona hoje. Era isso que eu queria apresentar para vocês, espero que vocês curtiram as novidades do Reach. Qualquer dúvida, fiquem atentos, a gente vai soltar novidade com mais frequências agora, em relação a V1, V2, o que a gente for criar de novidade no Reach, para vocês acompanharem e saber sempre quais são as fórmulas mais usadas, coisas do tipo, né? A gente vai manter todos vocês informados. Muito obrigado e até a próxima.